seres que ardem em chamas eternas, os guardiões mais próximos da presença divina, aqueles cuja própria existência desafia nossa compreensão sobre poder e santidade. Esta não é apenas mais uma história sobre anjos. Esta é a revelação de uma verdade que foi sussurrada em templos antigos, registrada em textos sagrados e contemplada por místicos ao longo de milênios. Os serafins não são criaturas de nossa imaginação. Eles são a realidade mais pura que existe, tão intensa que poucos mortais conseguiram suportar sua presença sem serem completamente transformados. Mas o que realmente sabemos sobre esses seres extraordinários? Por que eles permanecem envoltos em tanto mistério? E mais importante, o que sua existência revela sobre a natureza do próprio divino? Imagine por um momento o ano 740 a.C. Jerusalém ferve em tensão política. O rei Uzias acaba de morrer, e o reino de Judá enfrenta uma das crises mais profundas de sua história. É neste contexto turbulento que algo extraordinário acontece. Algo que mudaria para sempre nossa compreensão sobre os habitantes do reino celestial. O profeta Isaías, um homem já conhecido por suas visões poderosas, é subitamente arrebatado em uma experiência que desafia toda a lógica humana. Em um relato que ecoa através dos séculos, ele descreve ter visto o próprio Senhor sentado em um trono alto e sublime, com as bordas de suas vestes enchendo o templo celestial. Mas não eram apenas a majestade divina que chamava a atenção nesta visão apocalíptica. Ao redor deste trono, voando em formações que pareciam coreografias cósmicas, estavam criaturas que Isaías chamou de serafins, uma palavra que literalmente significa os que ardem, ou seres flamejantes. E que descrição ele nos deixou! Cada um possuía 6 asas magnificentes. 2 cobriam seus rostos, pois nem mesmo eles podiam contemplar diretamente a glória divina. 2 cobriam seus pés, em sinal de reverência absoluta. E com 2 voavam, mantendo-se em movimento perpétuo ao redor do trono. Mas aqui está o primeiro mistério que deve nos intrigar. Por que seres tão poderosos precisavam cobrir seus rostos? O que isso nos revela sobre a intensidade da presença divina? E mais curioso ainda, se nem mesmo os serafins podem olhar diretamente para Deus, como devemos compreender nossa própria relação com o sagrado? O nome serafim não foi escolhido por acaso. Deriva da raiz hebraica saraf, que está intrinsecamente ligada ao conceito de queimar, purificar através do fogo. Estes não são seres feitos de carne ou matéria comum. Eles são compostos da própria essência do fogo sagrado, aquele elemento que ao mesmo tempo destrói e purifica, que consome o impuro e eleva o que é santo. Textos antigos, alguns perdidos nas brumas do tempo, outros preservados em pergaminhos que poucos têm acesso, sugerem que os serafins existem desde antes da criação do mundo material. Eles foram, segundo essas fontes, as primeiras manifestações da santidade divina, os protótipos através dos quais toda a hierarquia angelical seria posteriormente modelada. Mas será que esta é toda a história? Alguns estudiosos das escrituras antigas argumentam que a menção dos serafins por Isaías não foi a primeira, apenas a primeira registrada de forma tão vívida. Tradições orais perdidas falam de aparições destes seres em momentos cruciais da história humana, sempre em contextos de transformação profunda e purificação espiritual. A função dos serafins vai muito além do que nossa mente limitada pode inicialmente compreender. Eles não são simplesmente anjos cantores, como algumas interpretações superficiais sugerem. Eles são os arquitetos da própria santidade, os guardiães do fogo que separa o sagrado do profano, os responsáveis por manter a pureza absoluta ao redor da presença divina. Quando Isaías descreve seu canto, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, ele não está relatando uma simples melodia celestial. Ele está documentando um fenômeno cósmico de proporções inimagináveis. Cada palavra pronunciada por estes seres ressoa através de dimensões que nem mesmo a física moderna consegue explicar completamente. O triplo santo não é repetição, é uma declaração de santidade em todas as suas manifestações, passada, presente e futura.
Mas aqui está onde a história se torna verdadeiramente fascinante. Os serafins não apenas proclamam a santidade, eles a criam e mantêm. Eles são os responsáveis por gerar e sustentar aquela pureza absoluta que permite que outros seres celestiais possam se aproximar do trono divino. Sem eles, a própria estrutura do reino celestial entraria em colapso. E qual é o preço desta função extraordinária? Os serafins existem em um estado de combustão perpétua. Eles não são consumidos pelo fogo. Eles são o fogo. Cada fibra de seu ser arde com uma intensidade que transformaria qualquer matéria comum em energia pura instantaneamente. Eles vivem em uma realidade onde não existe descanso, não existe pausa, não existe momento de menor intensidade. Imagine tentar compreender seres que nunca experimentaram o que nós chamamos de normalidade. Para os serafins, a intensidade máxima da experiência espiritual é seu estado natural, sua condição básica de existência. Eles conhecem apenas os extremos da experiência divina. Não existe para eles meio termo ou gradações de santidade. Esta realidade nos leva a uma questão perturbadora. Se os serafins representam o padrão mais elevado de existência angelical, o que isso nos diz sobre nossa própria condição espiritual? Estamos preparados para compreender, quanto mais experimentar, níveis de realidade espiritual que existem tão além de nossa experiência cotidiana? Retornemos àquele momento extraordinário na vida de Isaías, mas agora com uma compreensão mais profunda do que realmente aconteceu naquele templo celestial. Não foi apenas uma visão. Foi um encontro interdimensional que alterou permanentemente a estrutura espiritual do profeta. Quando Isaías percebeu estar na presença dos serafins, sua primeira reação não foi de júbilo ou paz celestial. Foi de terror absoluto. Ai de mim, estou perdido, foram suas palavras. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esta reação revela algo profundo sobre a natureza dos serafins. Sua presença não traz conforto, traz consciência. Consciência da diferença abissal entre a pureza absoluta e nossa condição humana comum. Na presença destes seres de fogo, toda pretensão, toda ilusão sobre nossa própria santidade desaparece instantaneamente. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Um dos serafins voou até Isaías carregando uma brasa viva retirada do próprio altar celestial. Com esta brasa, imagine o calor, a intensidade, a pureza concentrada daquele objeto. O serafim tocou os lábios do profeta e declarou: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Pare por um momento e considere a magnitude deste ato. Um ser de fogo puro, que existe em combustão perpétua, deliberadamente transfere parte de sua própria essência para um mortal. Não foi apenas um gesto simbólico, foi uma transformação literal da estrutura espiritual de Isaías. Ele foi purificado pelo próprio fogo que mantém a santidade do reino celestial. Esta intervenção direta dos serafins na experiência humana levanta questões fascinantes. Quantas vezes na história isso aconteceu? Existem outros relatos, talvez perdidos ou mantidos em segredo, de mortais que receberam esta purificação direta. E mais importante, o que esta capacidade dos serafins de purificar instantaneamente nos diz sobre sua verdadeira natureza e poder? Alguns textos apócrifos, documentos que não entraram no cânone oficial, mas preservaram tradições antigas, sugerem que os serafins têm a capacidade de reescrever a estrutura espiritual de qualquer ser consciente. Eles podem, literalmente, queimar toda a impureza e reconstruir a alma em um estado de pureza original. Se isso é verdade, então os serafins não são apenas guardiães da santidade. Eles são os cirurgiões espirituais do cosmos, capazes de realizar transformações que outros seres, por mais poderosos que sejam, não conseguem realizar. Agora chegamos a uma das questões mais intrigantes sobre os serafins: sua posição na complexa hierarquia celestial. Tradicionalmente, eles são considerados os anjos de mais alta categoria, posicionados até mesmo acima dos famosos querubins. Mas o que exatamente isso significa? E por que essa distinção é tão importante?
Para compreender verdadeiramente o status dos serafins, precisamos imaginar o reino celestial não como um lugar, mas como uma estrutura de realidades em camadas, cada uma com níveis diferentes de intensidade espiritual e proximidade com a fonte divina. Os serafins ocupam a camada mais próxima dessa fonte. Eles existem no epicentro da criação espiritual. Esta proximidade extrema com o divino não é apenas uma questão de prestígio celestial, é uma questão de função cósmica. Os serafins servem como intermediários entre a pureza absoluta de Deus e todas as outras formas de existência consciente. Eles são os transformadores que reduzem a intensidade infinita da presença divina a níveis que outros seres podem suportar. Pense neles como prismas espirituais. Assim como um prisma pode decompor a luz branca pura em espectros que nossos olhos conseguem processar, os serafins decompõem a intensidade infinita da santidade divina em manifestações que outros anjos, e eventualmente nós mesmos, podemos começar a compreender. Mas aqui está um segredo que poucos consideram. Se os serafins são os mais próximos de Deus, isso significa que eles também são os que carregam o maior peso da responsabilidade cósmica. Eles não podem falhar, não podem hesitar, não podem ter um momento de dúvida ou fraqueza. O funcionamento de toda a criação depende de sua constância absoluta. Esta realização nos leva a uma perspectiva completamente diferente sobre estes seres. Eles não são privilegiados por sua proximidade com o divino. Eles são os servos supremos, aqueles que abriram mão de toda a autonomia pessoal para se tornarem extensões puras da vontade divina. Eles são liberdade absoluta expressa através de servitude perfeita. E isso nos faz questionar: quantos níveis de realidade existem entre os serafins e nós? Quantas hierarquias de seres conscientes operam em dimensões que nem suspeitamos existir? Os serafins podem ser os anjos mais elevados que conhecemos, mas será que conhecemos todos os tipos de seres que habitam as realidades espirituais? Um dos aspectos mais enigmáticos da descrição dos serafins é sua anatomia única. 6 asas, cada par com uma função específica e simbólica. Esta não é uma característica arbitrária. Cada asa representa um aspecto fundamental de sua natureza e função cósmica. As 2 asas que cobrem o rosto revelam talvez o mistério mais profundo de todos. Se os serafins são seres de pureza absoluta, criados especificamente para estar na presença divina, por que eles precisam cobrir seus rostos? A resposta aponta para algo que desafia nossa compreensão sobre a natureza do próprio infinito. Mesmo seres de perfeição absoluta têm limites em sua capacidade de processar a realidade infinita de Deus. Os serafins cobrem seus rostos não por indignidade, mas por necessidade existencial. Olhar diretamente para a fonte de toda a realidade os dissolveria instantaneamente, não por punição, mas por sobrecarga de perfeição. As 2 asas que cobrem os pés simbolizam humildade absoluta, mas também algo mais profundo. Na cultura antiga, os pés representavam nossa conexão com o mundo material, nossa base terrena. Ao cobrir os pés, os serafins demonstram que transcenderam completamente qualquer ligação com limitações materiais. Eles existem em estado de pura espiritualidade. E as 2 asas com as quais voam representam movimento perpétuo, ação constante, servitude dinâmica. Os serafins nunca estão em repouso. Eles existem em estado de atividade espiritual contínua, sempre em movimento ao redor do trono divino, sempre cumprindo sua função cósmica. Mas há algo ainda mais intrigante nesta configuração. O número 6, na numerologia sagrada, representa a imperfeição que busca perfeição. 7 sendo o número da completude. Isso sugere que mesmo os serafins, em toda a sua glória, existem em estado de busca constante por maior perfeição, maior proximidade, maior pureza. Esta realização é simultaneamente reconfortante e assombrosa. Reconfortante porque significa que a jornada espiritual continua mesmo nos mais altos níveis da existência. Assombrosa porque sugere que os níveis de perfeição possível são literalmente infinitos. Sempre há mais para descobrir, mais para se tornar. O canto dos serafins. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não é apenas adoração,
É um fenômeno cósmico que literalmente sustenta a estrutura da realidade. Cada nota, cada palavra, cada harmonia ressoa através de todas as dimensões da existência, mantendo a coesão de tudo que existe. Imagine por um momento que toda a criação é como uma sinfonia infinitamente complexa, e os serafins são os maestros que mantêm todos os instrumentos em perfeita harmonia. Seu canto não é adicionado à música da criação. Ele é a música da criação. Sem ele, toda a realidade cairia em dissonância e caos. Esta compreensão transforma completamente nossa perspectiva sobre adoração e louvor. Quando nós, seres humanos, nos engajamos em adoração genuína, não estamos apenas expressando gratidão ou reverência. Estamos participando, em nosso nível limitado, da mesma atividade cósmica que os serafins realizam constantemente. Nossos louvores, nossas orações, nossos momentos de reconhecimento do sagrado se conectam com aquele canto perpétuo ao redor do trono divino. Tornamo-nos por momentos parte da sinfonia cósmica que os serafins dirigem eternamente. Mas há uma dimensão ainda mais profunda neste mistério. Textos antigos sugerem que o canto dos serafins não apenas sustenta a criação, ele também a está constantemente renovando. Cada ciclo de seu louvor traz nova energia criativa para toda a existência. Eles não são apenas guardiães da realidade, são seus renovadores perpétuos. Isso significa que, a cada momento, toda a criação está sendo literalmente recriada através do poder de seu canto. Nós não existimos em uma realidade estática mantida por inércia cósmica. Existimos em uma realidade que está sendo ativamente recriada a cada instante, através da ação consciente destes seres extraordinários. Um dos aspectos mais fascinantes e perturbadores da natureza dos serafins é sua função como agentes de purificação através do fogo sagrado. Este não é o fogo destrutivo que conhecemos no mundo material. É o fogo que purifica sem destruir, que refina sem consumir, que transforma sem aniquilar. Quando o serafim tocou os lábios de Isaías com a brasa viva, ele demonstrou uma capacidade que vai além de nossa compreensão comum sobre causa e efeito. Aquele fogo deveria ter destruído instantaneamente qualquer matéria física que tocasse. Em vez disso, ele purificou e transformou. Como isso é possível? A resposta aponta para uma verdade fundamental sobre a natureza da realidade espiritual. O fogo dos serafins opera em uma dimensão onde a destruição e a criação são aspectos da mesma força. Eles podem queimar toda a impureza, sem tocar na essência pura que existe no núcleo de todo ser consciente. Esta capacidade os torna não apenas adoradores perpétuos, mas também curandeiros cósmicos. Eles têm o poder de restaurar qualquer ser à sua condição original de pureza, não importa quão corrompido ou degradado esse ser tenha se tornado. O fogo seráfico pode desfazer qualquer dano espiritual, apagar qualquer mácula, restaurar qualquer perfeição perdida. Mas aqui está o aspecto mais intrigante desta função. A purificação seráfica não é um processo gradual, é instantânea. Um toque do fogo sagrado e toda a impureza simplesmente deixa de existir. Não é empurrada para outro lugar, não é transformada em outra coisa. Ela é completamente anulada, como se nunca tivesse existido. Isso nos leva a questões profundas sobre a natureza do mal e da imperfeição. Se os serafins podem instantaneamente purificar qualquer ser, por que a imperfeição continua existindo na criação? Por que não somos todos constantemente purificados por estes seres de poder ilimitado? A resposta pode estar na natureza do livre-arbítrio e da jornada espiritual. Talvez a purificação instantânea, embora possível, privaria os seres conscientes da experiência de crescimento, descoberta e escolha que define a jornada espiritual. Os serafins podem oferecer purificação, mas ela deve ser aceita, buscada, desejada com sinceridade absoluta. Até agora, focamos principalmente na descrição bíblica dos serafins ao redor do trono de Deus. Mas será que eles existem apenas nesta função específica? Será que todos os serafins estão perpetuamente cantando ao redor do trono divino? Ou existem outros que operam em diferentes capacidades e dimensões da realidade? Textos apócrifos e tradições místicas sugerem uma realidade muito mais complexa.
Eles falam de serafins que servem como guardiões de portais interdimensionais, outros que supervisionam a purificação de planetas inteiros, e ainda outros que trabalham diretamente com a evolução espiritual de espécies conscientes ao longo do cosmos. Imagine serafins que não estão presos a um local específico, mas que viajam através de dimensões da realidade que nem mesmo começamos a compreender. Seres de fogo puro, que podem manifestar-se em qualquer ponto da criação onde purificação ou transformação profunda seja necessária. Estas tradições também falam de hierarquias dentro dos próprios serafins. Serafins de 6 asas, como Isaías descreveu, mas também serafins de múltiplas faces. Serafins que existem como pura luz sem forma física discernível. E até mesmo serafins que transcenderam a individualidade e existem como consciência coletiva única. Se isso é verdade, então nossa compreensão dos serafins baseada apenas no relato de Isaías é como conhecer o oceano através de uma única gota de água. Existe um universo inteiro de realidade seráfica que permanece completamente além de nossa percepção atual. Esta possibilidade levanta questões fascinantes sobre a extensão da influência seráfica em nossa própria existência. Quantas vezes em nossas vidas experimentamos transformações súbitas, purificações inesperadas, momentos de clareza absoluta que podem ter sido resultado da intervenção sutil de seres seríficos, operando em dimensões que não conseguimos perceber? À medida que nos aproximamos das considerações finais sobre estes seres extraordinários, surge uma questão inevitável. O que o futuro reserva em termos de nossa compreensão e possível interação com os serafins? Algumas tradições místicas sugerem que estamos entrando em uma era de maior revelação espiritual, um tempo em que os véus entre as dimensões da realidade se tornarão mais tênues. Se isso for verdade, talvez estejamos nos aproximando de um período em que encontros diretos com seres seríficos se tornem menos raros, menos extraordinários. Mas estaríamos preparados para tais encontros? A experiência de Isaías nos lembra que a proximidade com seres de pureza absoluta não é uma experiência confortável para consciências que ainda carregam imperfeições. Seria como tentar olhar diretamente para o sol. A intensidade poderia nos cegar permanentemente, ou nos transformar de maneiras que não conseguimos prever. Talvez a questão não seja se teremos mais encontros com serafins, mas se desenvolveremos a capacidade espiritual necessária para suportar tais encontros. Talvez nossa jornada evolutiva como espécie esteja nos levando gradualmente em direção a um estado de pureza que permitirá interações mais diretas com estas hierarquias superiores de existência. Esta perspectiva transforma completamente nossa compreensão sobre o propósito da vida humana e da evolução espiritual. Não estamos apenas tentando nos tornar pessoas melhores ou mais felizes. Estamos potencialmente nos preparando para formas de existência e consciência que atualmente mal conseguimos imaginar. E se os desafios que enfrentamos, as purificações que experimentamos, as transformações que passamos, fazem parte de um processo cósmico mais amplo que nos está preparando para realidades espirituais infinitamente mais vastas e intensas? Chegamos agora ao coração do mistério seráfico, a verdade central que conecta todos os aspectos de sua existência extraordinária. Os serafins não são apenas seres que existem no reino celestial. Eles são a própria manifestação da santidade em forma consciente. Eles são a pureza que ganhou vida, a perfeição que se tornou pessoa. Esta compreensão final transforma tudo o que discutimos até agora. Os serafins não possuem santidade. Eles são santidade. Eles não carregam fogo. Eles são fogo. Eles não cantam sobre a glória divina. Eles são a expressão dessa glória em forma angelical. Isso significa que, quando contemplamos os serafins, não estamos simplesmente estudando criaturas extraordinárias que habitam dimensões distantes da realidade. Estamos contemplando aspectos da própria natureza divina, manifestados em formas que nossa consciência limitada pode, ainda que parcialmente, compreender. Os serafins são as lentes através das quais podemos vislumbrar verdades sobre Deus que seriam impossíveis de compreender diretamente. Eles são revelações vivas dos aspectos divinos de pureza, santidade,
poder transformador e amor ardente que consome toda imperfeição. Esta perspectiva final nos deixa com uma escolha fundamental. Podemos ver os serafins como seres fascinantes, mas distantes, objetos de curiosidade espiritual que não têm relevância direta para nossas vidas cotidianas. Ou podemos reconhecer que eles representam possibilidades de existência e consciência que estão potencialmente ao nosso alcance. Se a purificação instantânea é possível, se a transformação completa pode acontecer em um momento, se existem níveis de realidade espiritual, onde seres existem em estado de perfeição constante, então talvez nossa própria jornada espiritual seja uma jornada em direção a estas possibilidades. Talvez cada momento de escolha consciente entre pureza e impureza, cada decisão de buscar o sagrado em vez do mundano, cada instante de adoração genuína nos aproxime um pouco mais da realidade que os serafins habitam constantemente. O fogo que arde eternamente no coração dos serafins pode ser o mesmo fogo que pode arder em nossos próprios corações, não como consumição destrutiva, mas como purificação transformadora que nos eleva gradualmente em direção a formas de existência que atualmente mal conseguimos imaginar. E assim, a história dos serafins se torna nossa própria história, não como observadores distantes de mistérios celestiais, mas como participantes potenciais em uma jornada cósmica de purificação e transformação que pode nos levar, eventualmente, às mesmas dimensões de realidade onde estes seres extraordinários cantam eternamente ao redor do trono da perfeição absoluta. O mistério dos serafins não é apenas sobre eles, é sobre o que podemos nos tornar. O fogo que os define não é apenas deles, é o mesmo fogo que pode nos redefinir completamente. A santidade que eles manifestam não é exclusivamente deles. É o destino potencial de toda consciência que escolhe conscientemente o caminho da purificação absoluta. Esta é a verdade final que arde eternamente no coração do mistério seráfico. Eles não são apenas os guardiões do trono divino, eles são os precursores do que toda alma purificada pode eventualmente se tornar.